Palavra do Senhor, convidar você a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Mateus 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes mesmo de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 6, feche apenas os seus olhos. Querido soberano Deus e nosso Pai, eu oro a Ti nessa hora pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, diante da presença gloriosa de Cristo. Nós sabemos que nesse ambiente nada é impossível. Nós viemos aqui nessa noite Te entregar o nosso coração e a nossa vida mais uma vez. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados e fala aos nossos corações mais uma vez. Assim como foi cantado nessa noite, nós queremos renovo. Nós queremos mais uma vez ser tocados, nós queremos mais uma vez, ó Deus, sermos transformados pelo Senhor. Que a Tua palavra possa ferir o nosso coração, de maneira a nos moldar para a honra e glória do Seu nome. Que nós possamos ser moldados nessa noite, podados para crescer, Pai. Pai, nós Te pedimos, Senhor, alegra o coração do entristecido. Pai Santo, levanta o abatido nessa hora, o cansado e sobrecarregado. Dá a eles fardos leves e jugos suaves nessa noite, Pai. Cura aquele que necessita de cura. Toca naquele que necessita, Senhor, de uma resposta. E usa-me pela Tua misericórdia mais uma vez, no ministério da Tua palavra. Amém e amém. Eu gostaria de meditar
no capítulo 6 de Mateus, a respeito do tema rei, reino e súdito. Amém? Fala comigo, rei, reino e súdito. Precisamos ter bem claros no nosso coração essas três questões muito importantes, citadas em toda a Escritura, e principalmente no Evangelho do nosso Senhor Jesus, a respeito do reino de Deus, ou a respeito do reino dos céus. E esse tema, rei, reino e súdito, descobrindo o nosso lugar no reino. É fundamental para mim, para você e para nós como igreja entendermos que existe um rei, entendermos que existe o reino do rei, e entender também que nós somos os seus súditos. É muito importante ter isso bem claro, porque senão você vai caminhar, porque senão você não vai saber o que fazer ou onde encontrar instrução para que você possa corresponder a Deus da maneira com que Ele espera com que você caminhe. Se isso não estiver claro na sua mente, que você, como aquele que crê em Deus, aquela que crê em Deus, tem um rei, que esse rei tem um reino, e tiver a clareza de que você é um súdito, um servo desse rei, se isso não estiver claro para você, você vai ser plateia de reunião, você vai ser meramente plateia aqui nesse lugar, ou em qualquer outro culto. Você vai ser simplesmente um ouvinte que não consegue praticar. Você vai ser simplesmente um simpatizante da fé, alguém que gosta de Deus, mas que não sabe o que Deus quer de você. E é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Descobrindo o lugar no reino. Primeiro ponto, a palavra do Senhor nos diz sobre o Rei Jesus. Não precisa abrir. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja a honra e glória para todo o sempre. Amém. Ele é o Rei dos reis, o Rei dos séculos, o único de todos os reis que é imortal, o invisível, somente a Ele a glória para todo sempre. Isaías 33, 22 vai declarar: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Isso é uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu. Ele nos salvou. Mateus 7, 21 vai dizer, e eu vou esclarecer aqui para você a importância de você entender o seu lugar no reino. Porque Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É o próprio Jesus que está falando isso. É o próprio Jesus que está ensinando em Mateus 6, 7. É Ele mesmo que está dizendo e trazendo para nós uma realidade espiritual. O reino dos céus, ou o reino de Deus, na visão e na ótica dos discípulos, era terreno, era político, era governamental. Jesus não, o meu reino não é dessa terra. Eu não vou tornar Israel livre, nem vou sentar na cadeira do rei dos judeus como um governante. O meu reino não é dessa terra. Eu venho para governar um reino invisível, um reino imperceptível, um reino eterno. Amém? Não é dessa terra o reino de Cristo. Os discípulos não entendiam isso. Outros vão dizer que o reino dos céus é um reino interno e espiritual somente. Mas o reino cujo qual nós cremos e a palavra do Senhor nos manifesta é o que está descrito
no versículo 21 e 22 de Mateus 7. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. O reino de Deus, segundo Romanos 14, 17, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Não é comida, não é bebida, não é poder terreno, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria que o Espírito Santo dá. Então o reino de Deus não é dessa terra. Nós precisamos ter claramente que ser um súdito do Rei Jesus diz mais respeito ao que nós praticamos do que diz respeito ao que nós falamos que somos. Amém? Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é possível dizer Senhor, Senhor, é possível dizer eu amo Jesus, é possível estar nos cultos por anos e não ser um súdito, e não ser um servo, e não estar adorando. É possível estar, assim como diz o versículo 22 de Mateus 7, é possível expulsar demônios sem ser um súdito. É possível profetizar em nome de Deus sem ter aliança com Deus. Está dizendo na palavra, Jesus disse isso. É possível fazer milagres. Olha o tanto que isso é grave. Tem gente que pensa porque teve milagre no ambiente, Deus está lá. A Bíblia diz claramente que Satanás tem os seus milagres e, se possível, se disfarça de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então seja sábio. O Senhor está dizendo: em teu nome não fizemos muitos milagres. A Bíblia diz que perguntarão para ele naquele dia. Jesus vai dizer para eles: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha o quanto é grave conhecer a nossa posição. Olha quanto é grave entendermos e correspondermos àquilo que Deus quer de nós. Porque é capaz de chegar lá no céu tendo feito milagre, expulsado demônio, profetizado, e o Senhor falar: eu não te conheço. Por quê? Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? O Senhor não vê como o homem vê, não adianta. Não tem como enganar Deus. Todos nós estamos nus diante da presença de Deus. Ele conhece as nossas práticas. Ele conhece a bondade e Ele conhece a maldade que há em nós. Não tem como esconder-se de Deus. Qual é a postura que eu e você temos num dia como esse de Santa Ceia? Ou qualquer que seja o ambiente onde Jesus esteja. De chegar entendendo que Deus sabe tudo ao meu respeito. Que Deus pode me transformar. Se há pecado, eu preciso me arrepender. Se eu estou no caminho torto, eu preciso andar no caminho reto. Se eu digo que amo Jesus, mas a minha prática diz o contrário, eu devo alinhar a minha prática às minhas palavras, para que eu seja achado fiel diante do meu Senhor. Sabe? Jesus está cansado das músicas que dizem eu amo Jesus. Eu quero conhecer Jesus, mas não tem tempo para Jesus. É um amor que não entrega nada. É um amor que não dá tempo. É um amor que não tem sentimento. É um amor vazio. É um servo que não serve para nada. Que é isso? O Senhor não quer isso de mim e de você. Amém? Louvado seja Deus, descobrindo o nosso lugar no reino. E o lugar do súdito é aonde? Aos pés do seu rei. O lugar mais alto que um servo ou uma serva do Senhor pode estar é aos pés do rei. Todo mundo que chegou diante do rei Jesus encurvado, saiu transformado, abençoado e curado. Todos. A mulher do fluxo disse: se eu apenas tocar, eu serei curado. E foi. O centurião disse: Senhor, não precisa na minha casa. Uma palavra sua liberada vai acontecer.
Alguém que não era crente, Jesus disse para ele: nem em todo Israel eu vi fé do tamanho da sua. Vai que a sua filha está curada. E ela foi curada. Jesus não encontrou fé em Israel, a nação escolhida, como ele encontrou em um ímpio. Ele disse: não precisa nem ir na minha casa, libera uma palavra e ela vai ser curada. Sabe, o Senhor está querendo e procurando verdadeiros adoradores. É em espírito e em verdade. O que é espírito em verdade? É de domingo a domingo. Não é no radicalismo religioso que nós somos achados cristãos. Não é no radicalismo. Eu tenho um pé atrás com crente radical demais. Eu tenho um pé atrás com crente que não sorri, que não conta uma piada, que não, sabe? Cuidado, atrás de muito radicalismo, muitas das vezes tem muito pecado. Às vezes a pessoa bonzinha demais está escondendo um erro. A gente tem que mostrar a humanidade. O Senhor quer verdade. Por que eu vou mostrar uma aparência de perfeição se eu não sou? Humanos, humus, terra. Do pó viestes, ao pó voltarás. Nós não somos perfeitos. Estamos sendo transformados de glória em glória. Então não tenha medo de expor a sua humanidade. Você não é perfeito, você não é perfeita, você não é sem pecado, nem eu sou sem pecado. Porém, seja você, mas seja um você verdadeiro. Seja você com suas falhas, seja você com suas imperfeições, mas tenha clareza de que o Senhor pode te mudar, por cento. Mas a obra do Evangelho, depois que cremos, depois que somos então inseridos no reino de Deus, o natural é que o Evangelho, a verdade, nos liberte, nos transforme à imagem e semelhança de Jesus. Mas é um processo que dura a vida toda, sabia? É um processo que dura a vida toda. Mas se eu estiver posicionado no reino, se eu estiver nos trilhos do Senhor, se eu estiver dentro do reino, onde Ele é o rei governante, eu tenho certeza que nós podemos mudar. Eu tenho certeza que o imperfeito pode sendo aperfeiçoado, melhorado, transformado e transformada para a glória de Deus. Não é para dizer: olha, eu sou o pastor Alexandre. Eu fumava droga, eu bebia, eu era quebrado. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu não bebo, agora eu não fumo. Eu sou a Igreja Batista Sol Dourado. Não é para isso. É para a honra e glória do Senhor, pelo poder dEle. Não é para levantar a placa de nenhuma igreja, é para dizer: o Evangelho transforma. O Evangelho cura. A palavra da cruz é loucura para quem não crê, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Jesus é o Rei. Deus é o Rei. O reino dele já foi inaugurado. O que significa um rei, segundo o dicionário? Um rei é um chefe de estado, investido de realeza, príncipe soberano de um reino, monarca soberano. Eu gostei mais da segunda definição para definir Jesus. Um rei é aquele que detém o poder absoluto, total, ou grande parcela de poder. Esse é o rei. Então, quando eu sei que eu tenho um rei, eu creio que ele é o rei, automaticamente eu devo me posicionar como súdito, como servo. O que significa um reino? Local onde o governante é um rei. Local onde o governante é considerado e reconhecido como um rei. Ou estado que tem por chefe um rei. Então rei é aquele que tem o poder absoluto. E reino é o local onde aquele rei exerce o seu poder. Amém? Jesus é o rei.
e nós estamos no seu reino, onde ele governa soberana e poderosamente. O que é um súdito? Preste atenção, porque o súdito se refere a mim e a você. É um substantivo masculino. Súdito é quem está submisso às vontades de outra pessoa. Ele era súdito do rei, submisso à vontade de outra pessoa. Indivíduo que está sob a proteção da diplomacia de seu país em terras estrangeiras. Súdito que não possui liberdade, que se submete à vontade de outra pessoa, ou seja, submisso. Um súdito é aquele que é submisso. Um súdito é aquele que é submisso à vontade de outra pessoa. No reino de Deus e no reino dos céus, os súditos são submissos à vontade do rei Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo para a glória do Filho de Deus. Então não é mais o que eu quero fazer, irmão Pedro. Não é mais o que eu desejo. Não são mais as minhas paixões que governam. Não são mais o meu querer. Não é mais, são mais os meus sonhos. Não são mais os meus caprichos, os meus luxos. Mas antes de tudo, submisso, sob missão, à vontade de outra pessoa. Faz como um avivalista, acorda todos os dias, bate continência para o céu e diz: quais são as ordens para hoje, meu capitão? Não é o eu quero estar ali. A gente canta aquela música nova, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. É lindo de cantar, mas é difícil de viver. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. É lindo de cantar, mas quando eu vou para a prática, eu preciso renunciar ao que eu queria fazer. Depois de observar o que Deus quer de mim, e fazer a vontade dela e deixar a minha para trás. Paulo disse: aquilo que eu considerava precioso antes, hoje eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que era lucro eu considero como perda comparado à riqueza da gloriosa presença de Jesus. Paulo disse: não sou mais eu quem vivo. É um exemplo de submissão, sabe? Um servo, um súdito, é aquele que não possui liberdade, que se submete à vontade de outra pessoa, alguém que é submisso. Alguém que serve outra pessoa de modo humilhante ou servil, subserviente. Interessante, quando a gente vai falar que um súdito é aquele que serve outra pessoa de modo humilhante. E eu olho para a palavra do Senhor e ele me diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Todo aquele que se humilhar será exaltado. O mundo não pode entender isso. Aqueles que não creem em Jesus como seu rei, como seu único e suficiente Salvador, como Todo-Poderoso, não conseguem entender quando alguém diz que nós temos que servi-lo de modo humilhante, ou servil, ou subserviente. Tem gente que é tão orgulhosa, você quer humilhar ele ou ela, fala assim: lava o banheiro. Mas não é aquele banheiro, Flávia, que você e o Mateus usam como casado. É aquele banheiro onde tem você e ele, 2 filhos, as visitas no domingo, o parente do interior, que arrebentou com tudo. Você fala assim: vai lá e lava. Tem gente que chora, tem gente que se esperneia,
Mas eu não sou obrigado, eu vou pagar alguém, mas eu não vou me rebaixar a esse tipo de humilhação. Teve um exemplo hoje, porque nós todos aqui somos servos. Eu não sei se foi a irmã Marlene que contou, ou a irmã Tereza, de alguém que estava servindo na igreja como voluntário de estacionamento, e alguém chegou que não entendia e disse: mas ele está vigiando carro? Ele está te pagando para isso? Não. Você é doido. Você está louco. Você não está nem recebendo para isso, está fora do culto vigiando carro. Que humilhação é essa? Porque quem não entende o que é ser um servo, pensa que tudo aquilo que ele está fazendo sem receber é humilhação, e não é. Não é. Servir a Deus é isso. Servir a Deus é você ter 1 milhão na conta e tá lá com o colete vigiando o carro, tá lá servindo a sopa, tá aqui varrendo no chão, qualquer que seja o exemplo. Servir a Deus é servir às pessoas. Servir a Deus é estar disposto a se doar. Servir a Deus e amar a Deus tem mais a ver com o horizontal do que o vertical, porque a Bíblia diz, é impossível amar a Deus a quem eu nunca vi e não amar as pessoas a quem eu vejo. É impossível dizer que você é um servo, uma serva de Deus, se você não serve ninguém. Quem não serve para viver, não serve nem para viver. Como um servo de Deus, não. Porque qual é a mentalidade do mundo? Capitalista. Irmão, vamos aqui, Luiz, põe um cimento aqui, que a gente quer cimentar tudo aqui, já profetizando em nome de Jesus, para fazer um espaço para nós. Vamos, irmão Luiz! R$300 é diário. Vamos supor que o irmão Luiz não é questão. Mas, irmão, vamos lá, servir. Servir? Ninguém. Carro não anda de graça, não. Nem papagaio fala de graça, tem que dar comida para ele. Eu não sou bobo, não. O pastor está lá enchendo o bolso e eu vou lá torrar no sol, fazendo massa e tudo. Eu não vou, não. Manaiara, faz uma comida aqui, né? Irmã Nayara, você vai perder seu domingo todinho. Quanto que a igreja vai te dar? Não, é um ministério. Ministério significa serviço. Eu sirvo a igreja e os irmãos nesse ministério. É lá que eu me dou. É lá que eu me entrego. É assim que eu sirvo a Deus. Mas você é bobo demais, hein? Que é isso? Que humilhação! Qualquer cozinheiro hoje cobra R$500. Irmã Marlene, para fazer uma comida. E a irmã Marlene vem se oferecendo para fazer caldo, para não cobrar de ninguém. É verdade, irmão, vai ter. Irmã Marlene, cobrar não? Não cobrar não. Confraternizar para a glória de Deus. Então tá, irmã, amém. Mas o mundo não faz nada de graça por ninguém, porque eles falam, ninguém faz nada de graça por mim. Mas nós não. Nós somos o único povo que temos um rei, que também é servo. Nós somos o único povo que temos um rei que quando na terra esteve, humilde viveu. Quando, nos últimos momentos da sua vida, pegou uma toalha e um balde a lavar os pés dos seus discípulos. E todos os discípulos, inclusive Judas, ao qual ele sabia que o trairia. Amém? Servir a Deus, segundo o exemplo de Cristo, não é servir somente quem me abraça, não é servir somente quem vai me retribuir, mas é servir às vezes aquele que fala de mim pelas costas, aquele que não gosta de mim, aquele que me destrói, porque Jesus lavou os pés de Judas sabendo que ele ia trair. Porque eu tenho a certeza de que Jesus disse lá em Mateus 25, que um copo d'água que você der a um desses pequeninos, Jesus disse, você está fazendo a mim. Então a clareza que você tem que ter como súdito, como servo de Deus, interesseiro que seja, é que quando você serve o mais pequenino, o mais pobre que seja, você como súdito do rei que está sentado no trono, você está fazendo para ele. Então a sua motivação tem que ser essa. Eu estou servindo a Jesus quando eu estou servindo a irmã Luciana. Eu estou servindo a Deus, mas eu estou vendo um sorriso no rosto da minha irmã.
Acaba que se torna um vício ser um servo. É prazeroso servir, melhor é dar do que receber. Amém? É prazeroso poder servir. Um súdito é esse, não é humilhação fazer nada disso. Do que as pessoas chamam de que você é bobo, estar fazendo isso para aquele povo, vez ou outra, ingrato. Aquele povo que fala de você, aquele povo que não gosta de você, porque eu sei que aquela irmã não gosta de você, aquele irmão não gosta de você. Ah, mas Judas também beijou Jesus e traiu ele por 30 moedas. Se o meu mestre, o meu rei passou por isso, quem sou eu? Amém? O reino de Deus é algo muito mais sutil, menos perceptível. Os servos do reino de Deus não andam muitas das vezes com crachá. Tem vezes que eu não tenho estrutura para andar assim todo dia. Não tem não. Eu só tenho esse mais um. É o básico mesmo. É aquele estoque que a gente fez agora, nesse meio do ano. Isso. Às vezes a gente não tem nem cara de crente, que dirá eu. Você é pastor? Meu Deus. A gente não anda às vezes com um crachá. Às vezes a gente não está no melhor dia, com o melhor rosto. Como a irmã cantou, eu quero é renovo para ter um brilho no rosto. Às vezes o rosto não está brilhando. Mas quando você abre a boca, mas quando você chega, mas quando você abraça, quando você negocia, quando você conversa, as pessoas percebem o reino de Deus em você. As pessoas percebem. E indiretamente elas te fazem uma sutil pergunta, porque o reino de Deus é sutil, e os seus servos muitas das vezes também. Você é crente? Você é tão bonzinho? Você não falou nada, porque é perceptível. Assim é o reino de Deus. É visto pelas práticas. É muito mais orgulho para nós sermos reconhecidos como cristãos ou servos do rei no nosso dia a dia do que domingo à noite. Com a minha butinona do serviço. Com a minha mão suja. E às vezes uma pessoa conversa comigo, você é crente? Do que agora? O irmão Jefferson estava lá no supermercado com esse ternão dele. Teve um cara que olhou para ele de cima e embaixo assim. Você está outro nível, hein? Que é isso, irmão Jefferson? Você conhece ele? Conheço, mas ele só me viu desarrumado, você está vendo? É fácil ser reconhecido como crente assim, mas o desafio nosso é ser reconhecido sem a roupa de ver Deus, sem o crachá. Nosso desafio é ser reconhecido como crente segundo as nossas práticas. Quando você abre a boca, quando você caminha, quando você trabalha, o quão honesto você é, o quão feliz você é, mesmo em meio às tempestades da vida. É aí que te caracteriza, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo, ou alegria que o Espírito Santo dá. O reino de Deus é isso. E o que é justiça? A prática daquilo que é justo. E o que é justo para nós? Tudo aquilo que Cristo ensinou na sua palavra, tudo aquilo que Deus nos deu, de Gênesis e Apocalipse. Para praticar isso é a justiça. Então é nessas mínimas práticas que o reino, que é a terra toda, onde nós estamos inseridos, onde nós somos reconhecidos pelas práticas, não pelas vestes, nem pelo domingo à noite, é que determina quem nós estamos servindo. Súditos de quem? Discípulos de quem? É nas práticas. Não é no dia específico, na hora específica. O reino de Deus é um governo sobre os corações. O reino de Deus não é cadeira política. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Salmo 75. O Senhor exalta o humilde e abate os arrogantes.
O Senhor não perdeu o controle de governo terreno nenhum. Está tudo acontecendo conforme o script. Ele está no controle. Mas o reino que Ele quer exercer é sobre os corações. O reino que Ele quer exercer é aqui. Eu não tenho que entregar a cartilha para você, dizendo, irmão Fernando, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Eu não tenho que te entregar essa cartilha. Haja visto que o reino de Deus é onde Ele governa os corações. O Senhor quer te governar aqui. Onde ninguém precisa estar dizendo para você. Vigia. Faz isso, ó fulano, para, faz aquilo. Não, se Deus governa sobre o seu coração. Quando o pecado chega, a tentação chega, o Espírito Santo ministra. Não. Para. E você faz a vontade de Deus. O reino de Deus é um governo sobre os corações, cuja lei é o amor. E Jesus é o soberano. O reino de Deus não é um amontoado de leis e de regras. O reino de Deus, o reino onde Ele reina, é um reino sobre corações. É onde Ele atua, onde Ele habita no seu coração e Ele dirige a sua vida. De dentro para fora. Ser um súdito do reino de Deus é deixar que Jesus reine em minha alma. Alma vai falar de mente. Ser um súdito de Deus é deixar que Jesus reine em minha vida, em todas as áreas. Tem gente que serve a Jesus, que ama Jesus, mas é só no ambiente religioso. Religião, negócios à parte. Religião, minha família à parte. Religião, minha carreira à parte. Religião, da porta da igreja para fora, eu sou outra pessoa. E não existe isso. Se eu sou um súdito de Jesus, eu preciso deixar que Ele reine na minha mente, no meu coração, na minha vida, em todas as áreas. Significa abrir-lhe as portas para que Ele faça, sabe o que, irmãos? O que quiser com você. Você tem coragem para isso? Não é vir na igreja, não. Vir na igreja é uma questão de quem já é um súdito e tem prazer em celebrar, em união. Quem já é do corpo e ama estar no corpo. Alegrei-me quando me disseram, hoje iremos à casa do Senhor. É tudo o que eu disse antes. É amanhã, depois. É longe daqui. Igreja significa eclésia, chamados para fora. Você não esconde a luz debaixo da cama, mas põe no velador para que ilumine todo o ambiente. Estamos todo mundo muito bonito aqui dentro, mas nós somos chamados para fora. Para receber aqui e compartilhar lá. Para ser reconhecido. Você sabia que o apóstolo Pedro, até mesmo ele não querendo ser reconhecido como servo de Jesus, como amigo de Jesus, como discípulo de Jesus, ele foi reconhecido. Esse Pedro é da turma dele, quando Jesus foi capturado para ser crucificado. Ele disse, não sou não, e correu. Chegou em outra fogueira e disseram, esse aí anda com ele, porque ele fala como eles. Pedro correu e Pedro disse, não sou não. No terceiro grupo que ele chegou para fugir da presença ali, da perseguição, disseram, esse aí é da turma de Jesus. Pedro disse, eu não sou. Mesmo que Pedro quisesse esconder quem ele era, esconder quem ele servia, mesmo ele querendo negar, as pessoas enxergavam nele. Porque ele se parecia com Jesus. Quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. Jesus havia dito que ele iria negá-lo antes que o galo cantasse 3 vezes. Jesus já sabia que Pedro também o negaria e lavou seus pés. O maior exemplo de servo que nós temos não é o pastor, nem o apóstolo, nem o bispo. É Cristo Jesus.
Ele é o modelo perfeito, incorruptível e sem pecado. Amém? Agora, para encerrar no texto que nós lemos, Jesus disse algo muito precioso quando ele ensina para nós a oração do Pai Nosso. Versículo 9 de Mateus 6. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu, venha o teu. Você entendeu o que é reino? Na oração do Pai Nosso nós pedimos: venha o teu reino. Venha o tempo onde o Senhor governa sobre os corações. Venha o teu reino, Jesus. Venha reinar sobre a minha vida. Venha reinar em todas as áreas. Venha reinar. Eu me entrego. Venha o teu reino. Você sabe o peso que é orar? Venha o teu reino. É dizer: o Senhor é o rei. O reino é teu. E eu sou o súdito. Quais são as ordens? É isso que é orar. Venha o teu reino. Não é rezar, é orar. Praticar. Sair do líquido e ir para o sólido. Sair das palavras e ir para a prática. Venha o teu reino. Nós gostamos de dizer: venha o teu reino. Nós gostamos de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a pergunta que eu faço para nós hoje é: ele tem sido o pastor ou ele tem sido o rei? Examine-se, obrigado Noé, a si mesmo. Se examine aí. Ele é o seu rei. Ele só será o seu rei se você estiver na postura de súdito dentro do reino. Quando você orar: venha o teu reino, esteja ciente que ele virá para governar sobre tudo na sua vida e sobre você. Ele leva a sério as nossas palavras. Por isso que Provérbios 13:3 diz: aquele que fala muito, abre muito a sua boca, acabará com si mesmo. Aquele que fala pouco, conserva a si mesmo e a sua alma. Deus está no céu e tu estás na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Deus leva a sério as nossas orações. Então, quando dissermos: venha o teu reino, precisamos estar cientes do que isso significa. Eu disse isso e vou repetir para a gente encerrar. Nós não determinamos o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não podemos dizer para Deus: eu não aceito. Nós não podemos dizer para Deus: eu determino que essa situação. Não podemos. Você sabe por quê? Porque eu sei que humanamente eu e você, ao passar por dificuldades, ao passar pelas mazelas dessa vida, nós olhamos como seres humanos para Deus e dizemos: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu sou um servo, uma serva fiel. Senhor, por que está acontecendo comigo? Humanamente eu te entendo. Perdão. Jesus, quando estava no Getsemane e iria morrer por mim e por você, ele fez essa oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava mostrando que em momentos da nossa vida, nós olhamos para Deus confusos e dizemos: Deus, eu não aceito. Mas o grande exemplo que o Senhor deixa do que significa reino é essa. Por mais que você não queira viver certas coisas, por mais que você não queira passar por certas situações, por mais que seja muito difícil se submeter, se você crê em Jesus, se você ora: vem o teu reino, você também tem que querer: ou seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Jesus orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O sofrimento, a humilhação, a morte na cruz. Mas ele disse: mas contudo seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus em Cristo? Morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, pela vontade de Deus, na cruz gritou: está consumado. O preço foi pago. O véu está rasgado. Agora nós podemos entrar no reino pela fé. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? O rei é Jesus. O reino é simbolizado pela igreja.
Mas não fica restrito somente aqui. O reino é o mundo. O mundo praticando a justiça, o mundo praticando a palavra e o mundo sendo transformado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. E os súditos, diga comigo, sou eu. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.